Tá, então vamos começar a nossa disciplina. Vamos começar, então, falando sobre noções básicas sobre erros, né? Vamos ter 2 aulas sobre erros. Então, como eu disse, essa disciplina aqui é bem voltada para dar alguns problemas que existem, né? Por exemplo, de qualquer fenômeno assim que tenha ou que já tenha algum tipo de modelagem matemática. Então, quando você faz uma modelagem matemática, você faz suas simplificações, e aí quando você faz suas simplificações, você já tem um controle de erro, né? Você está querendo prever alguma coisa e você não pode prever uma coisa aleatória. Você já tem que ter uma noção de quão bom ou mal você está acertando ou não. Tudo bem, essa é a parte da teoria. Mas aí podem ocorrer outros tipos de erro nisso, tá? Os erros podem se propagando. Então, a gente vai ver aqui hoje e na próxima aula um tipo de erro que pode aparecer bastante. Então, qual que é um procedimento, vamos dizer assim, um procedimento científico quando você está, por exemplo, querendo estudar algum tipo de fenômeno? Então, pode ter variantes, mas é alguma coisa sempre mais ou menos assim. Você tem um fenômeno, você quer estudar lá, tá? Então, o que você faz? Você observa esse fenômeno, tá? Você não pode inferir as coisas do nada. Você vai observar o fenômeno para tentar descobrir algum padrão. E observar o fenômeno, geralmente está ali incluído você fazer uma obtenção de dados desse fenômeno. E obtenção de dados, por exemplo, você vai fazer algumas medidas, tá? Você vai fazer algumas medidas, cronometrar algum tempo, esse tipo de coisa. Tá? Então, você vai lá, olha o fenômeno, vê algumas características, né? Vê características no sentido de você vai ficar obtendo dados, tá? Dados do comportamento, dados de medida, tanto faz. Você vai fazer uma coleção de dados, tudo bem? Feita a coleção de dados, então, vamos ver, atualmente, né, você não vai mais ficar fazendo as coisas na planilha, no lápis, assim. O que você faz? Você pega esses dados, assim, e, de certa forma, coloca no computador. Tá? O que se colocar no computador? Colocar no computador, vocês podem entender, assim, de uma forma coloquial, que é assim, você tem os dados, né, que, no certo sentido, está na nossa forma coloquial de falar, e você faz uma tradução desses dados para a linguagem que o computador entenda, tudo bem? E você anotar lá vários dados no papel, você vai mostrar isso para o computador, ele não vai entender, né? Você precisa, de alguma forma, fazer uma tradução de alguma forma que o computador consiga entender esses dados, tá? Então, esse é o processo da obtenção de dados que vai para o computador. Legal? Depois que você está lá com esse dado no computador, você faz operações com eles, tá? Essas operações já estão ligadas com os modelos. Então, você vai fazer operações com esses dados. Essas operações aqui eu estou denotando como sistema de mais, menos, multiplicação, igualdade. Então, você vai fazer esse tipo de operações, vai fazer eles de forma indutiva, vários processos, vários passos, mas, no fundo, são operações que você está fazendo ali. E você faz isso no intuito que, no final, você tenha algum resultado, tá? Você tem alguma previsão, você tem algum modelo que, dados os dados, você consegue fazer algum tipo de previsão, algum tipo de forecast, né? Então, esse é o processo, assim, mais ou menos básico de processo de modelagem, quando você tem um fenômeno, pode ser físico, pode ser não necessariamente físico, essa é a sequência que você faz. Só que nesses processos todos aqui, nesses 3 processos, né, obtenção de dados, colocar esse dado no computador e depois fazer as operações aritméticas lá dentro do computador, você incorre alguns erros, né? O primeiro dele, que é um erro que a gente não vai tratar, que são erros nos dados, né? E aí, esse erro nos dados já cai um pouco no campo já cai um pouco no campo da estatística, tá? Esses são aqueles erros relacionados, por exemplo, à amostragem, a como como você obteve esses dados, e se esses dados de fato são bem representativos assim da sua população, né? Então, um exemplo, né? Você está estudando o mar e aí você está estudando, por exemplo, um exemplo bem pitoresco, tá? Mas você está estudando o mar, você está estudando, por exemplo, a existência de peixes, né? Aí o que você faz? Você vai lá no mar, você pega um copo, pega a água do mar, você olha e fala, olha, nesse copo aqui eu não encontrei nenhum peixe. Logo eu concluo que no oceano então não tem peixe. Então não faz sentido, né? Então aqui você vê que tem um erro. Qual que foi o erro? O erro é que você, sei lá, você queria estudar o oceano e para isso, qual a sua amostra de dado que você pegou? Você pegou uma amostra de dado muito pequena, que não representa de fato o oceano inteiro. Então você pode acabar tendo conclusões erradas, né? E aí então
toda essa parte aqui, do jeito que eu estou falando, né, de amostra, de população, já são erros que são características, assim, no campo que está na estatística, tá? Fora os erros, assim, que vocês podem obter, por exemplo, em medição. Quando você vai fazer uma medição de algum tipo de coisa, você usa um instrumento, e nesse instrumento vocês podem ver, em algum lugar vai estar demarcado que ele tem um limite de erro, né? Então, a própria ferramenta que você usa, por exemplo, para fazer uma medição, ele vai ter uma precisão ali, uma precisão no sentido de estar indicando qual que é o erro que ele comete, tá? Então, esse também é um tipo de erro que... Bom, mas enfim, essa parte de erro nos dados, a gente considera muito isso na parte de estatísticas. O segundo erro, né, que é o erro na representação dos dados no computador. Que é isso, né? Quando você obtém os dados, de certa forma, você pode pensar que, assim, se obteve os dados, então tá alguma coisa que você entende, então meio que está na nossa linguagem aqui cotidiana, e aí você tem que falar esses dados, comunicar esses dados para o computador. Nessa comunicação, você pode até entender como uma tradução, você tem que traduzir essa nossa linguagem coloquial, onde estão os dados, na linguagem do computador. E nesse processo de tradução, vocês vão ver, inclusive nessa aula, que existem erros nisso, tudo bem? Existem erros nesse processo que, consequentemente, vai resultar num erro no nosso resultado final. E a última parte aqui dessa sequência de erros é o erro nas operações aritméticas, né? O que isso quer dizer? Mesmo que você faça a tradução dos dados de forma correta no computador, de tal forma que o computador realmente entenda o dado que você está querendo passar, ele sabe que tem um dado e o dado que ele está representando ali já é um dado sem erro, né? Erro de algum certo sentido, ele tem os dados lá. Aí, quando ele mesmo faz operações aritméticas, ele acaba decorrendo em alguns erros, tá? Não estou falando que são erros que ele vai somar e dar um resultado diferente. Aparentemente não é isso, mas é um erro, assim, de novo, que está relacionado à representação de dados no computador. Então, como eu mencionei aqui, vamos tratar desses dois erros aqui, tudo bem? Nessas duas... Como eu disse, o primeiro erro ali está mais relacionado ao erro quando você estudar na estatística, né? Amostragem de dados, população, representação da amostra, isso aí é parte da estatística. Vamos olhar um pouco nessa aula e na próxima esses dois últimos erros aqui, que estão em vermelho. Tudo bem? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, você pode colocar no chat, pode levantar Professor, a mão. Sim? eu tenho. A matéria, então, a gente vai aprender a parte escrita, fazendo a continha na mão e no computador, é isso? Isso é ideal. Sim. Ah, tá. Entendi, obrigada. Então, nas aulas que a gente vai ver bastante processos assim, como que é o algoritmo em si, né? A gente vai fazer uns exemplos e para aqueles, né, que têm já um conhecimento de programação e tal, é sempre interessante você tentar, muitas das aulas, transformar as aulas assim, quando aparecerem os algoritmos, tentar transformar esses algoritmos, de fato, em algoritmo numa qualquer linguagem de programação. Então, acho que o fato de você ter que programar, então você tem que entender direito o que está acontecendo, né? E acho que isso ajuda bastante, assim, no aprendizado. Tá bom, obrigado. Professor, Opa. bom dia. Eu comecei a ver computação agora, na verdade, sabe? Então, minha noção ainda é básica em programação. Eu vou conseguir acompanhar a disciplina tranquilamente ou não? Então, excelente. Na verdade, aquela questão da lista lá foi pensada assim, nesses casos, assim, porque eu vi lá, não tem um requisito assim para ter um conhecimento de programação nem nada. Então, por isso, tanto é que nas listas eu vou fazer isso, né? Quem tiver conhecimento de programação em algumas listas vai poder escolher fazer o programa, um código, alguma coisa assim. Quem não quiser vai fazer a lista de exercício normal. E assim, essa matéria, assim, apesar, eu estou falando essas coisas, vocês vão fazer programação, tal, assim, mas ela é uma matéria. Vamos ver uns algoritmos, tá? Vamos fazer, claro. Os exemplos são interessantes. Você faz um exemplo, você faz todo o algoritmo, então faz um exemplo na mão, calculando. Então a gente vai fazer continha, assim, tudo bem. Mas, assim, basicamente, ela é uma matéria teórica, no sentido que a gente vai fazer as coisas no lápis, assim, tal. Mas assim, sempre tem a contraparte, né, de programação, que para aqueles que quiserem, pode tentar fazer a parte de programação, fazer os códigos, para só entender um pouco melhor. Mas respondendo assim, bem claro, é uma matéria que você vai entender, tipo, nem precisa de conhecimento assim, de programação, dessas coisas, tudo bem?
Ô, professor, desculpa, mais uma pergunta. Mas aí seria, tipo, mais fácil, no seu ponto de vista, a parte feita na mão ou a parte no computador? Eu acho que depende. Ah, você está falando das listas? Não, isso vai depender. Vai depender. Depende das listas. Entendi. Vou tentar deixar igual, né, galera? Para não ficar injusto com ninguém, eu deixo igual. Beleza. Vou deixar igual. Vocês vão ver, tá? Eu acho que vai ser simples, assim, as questões. Tudo bem? Mas assim, deixando aquela pergunta bem claro, assim, não é necessário nenhum tipo de conhecimento prévio de programação, tá? Então não se preocupe. Tudo que vão fazer aqui, vocês vão ver que eu estou falando assim, mas vai chegar sempre esse ponto que são coisas bastante teóricas, assim, tal. E só, então, você tem a teoria, aí às vezes, na teoria, assim, do teorema que a gente vai obter, vocês vão ver que, então, ó, essa parte ficaria fácil fazer um programa com isso, tá? Mas o enfoque aqui, eu vou dar, por exemplo, agora, eu vou dar um exemplo aqui, mas é só um exemplo para motivar vocês, e não é um exemplo que quero que vocês aprendam algum tipo de linguagem de programação, ou entendam em si a lógica do programa, tá? Então, é assim. Então, fique tranquilo, assim, que é uma matéria que tem similaridade, por exemplo, com cálculo, por exemplo. Na parte de cálculo, vocês viam toda a teoria de cálculo lá, mas aí chegar um ponto que vocês tinham que fazer continhas, tinham que calcular. Então, tem um pouco dessa similaridade. No sentido que vamos ver os métodos assim, mas não necessariamente a gente vai ficar pegando muito no pé na parte de computação, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que, para aqueles que têm um conhecimento a mais, fazer, sabe, uma coisa à parte. Você vê a teoria, aí você vai escrever um programa, quando você vai fazer um código, para você escrever o código, você tem que entender do algoritmo, né? Então, se você entender do algoritmo, já meio que, então, você tem que ter entendido bem o que a gente viu em aula, nos teoremas, por exemplo. Mas nada impede você entender bem isso fazendo os exercícios, tá? Exercícios, assim, a lápis mesmo. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo aqui, mas é só para o que a gente está fazendo nessa aula, né? Então, eu estou dizendo aqui que um dos problemas é que a gente tem um problema relacionado com como a gente coloca os dados no computador. Então, para essa aula e a próxima ficar tipo, eu vou ficar definindo várias coisas, vou ficar fazendo umas continhas que não faz sentido, eu vou mostrar um exemplo aqui, que espero que seja assim, legal, que é um exemplo bem interessante, vocês vão ficar motivados, eu acredito, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é uma linguagem de programação, tá? Isso aqui é o Python, é o notebook do Python. Então, ó, não precisa... Aqui o intuito não é que vocês saibam Python, vão aprender Python daqui, tá? Aqui eu só quero mostrar um exemplo assim, que vocês vão achar um exemplo bem estranho, e é o que, lá no é um exemplo bem estranho, que vai acontecer na prática, tá? Então, não é uma coisa que eu estou inventando, que acontece na prática, e no final da aula lá vocês vão falar, então é por isso, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, aqui não tenho a intenção de ensinar Python aqui, é só um exemplo. Então, isso aqui é um Python, uma linguagem de programação, pense como se fosse uma calculadora. Uma calculadora um pouquinho não, bem melhor, mas pense assim. E é o seguinte, ó, eu só preciso passar só uma coisa. Quando eu faço alguma coisa do tipo assim, ó, está todo mundo chegando, vou aumentar aqui, ó, deixa eu deletar tudo aqui, tá, ó. Quando eu faço alguma coisa assim, aqui é só o que eu estou falando para a linguagem. Eu estou perguntando o seguinte, ó, quando tá vendo dois símbolos de igualdade. Aqui eu só estou falando assim para o computador. O computador, o 1 é igual a 2? Eu estou perguntando para ele, tudo bem? Quando eu coloco 2 iguais, é isso. Aí eu pergunto, ele fala assim, é falso. Você fala, beleza, né? Tá certo. Correto. Porque 1 não é igual a 2. Eu acho que tem, tá? Eu não conheço muito o MATLAB, mas sim. Na verdade, eu já vi algumas coisinhas assim, para dizer que eu não conheço praticamente nada, mas é possível sim, tá? Eu vi que vocês têm, agora tem uma licença, né? Licença estudantil do MATLAB, é possível. Então, se vocês têm conhecimento, vocês sabem fazer MATLAB, pode fazer lá também, tá? Não tem problema. Inclusive, esse exemplo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo numa linguagem de programação. Para quem está aprendendo uma outra linguagem, para quem está começando, ou algum exemplo parecido vai funcionar, tudo bem? Então, assim, ó, quando eu coloco igual, quer dizer que eu estou perguntando para o computador, ó, o lado esquerdo é igual ao direito? Ele fala, 1 igual a 2 é igual? Não, ele fala que é falso. Se eu colocar 1, beleza, né? 1 é igual a 1, ainda bem. E aí vai variando, tá? 1 igual a 1 mais 1 é falso, então, lógico, 1 é diferente de 2, por isso que ele vai falar que é falso. Tudo bem? Então, você só precisa entender isso. Quando eu coloco isso igual, eu estou comparando, estou perguntando ao computador, o da direita é igual ao da esquerda? É isso, tudo bem?
E aí, ó, olha esse exemplo, tipo, como vocês já começam a ver que é o exemplo patológico. É assim, eu vou perguntar o seguinte, ó. Vou perguntar para o computador, 0,3. Vou perguntar, ele é igual a 0,1 mais 0,1 mais 0,1? Vou perguntar isso para o computador. E aí, você nem precisaria perguntar. 0,3 é igual a 0,1 mais 0,1 mais 0,1? Pô, claro, né? Claro. Né? 0,1 mais 0,1 mais 0,1 é 0,3. Então, eu estou perguntando para o computador, 0,3 é igual a 0,3? Então, o que vocês vão pensar que ele vai responder? Isso aqui é resposta falsa, tá? Então, ele vai ter que responder para mim que é verdadeiro, não é? Faz sentido para vocês, não faz? Eu estou perguntando para o computador, 0,3 é igual a 0,1 mais 0,1 mais 0,1? Teria que ser verdadeiro, né? Teria que ser o true. Mas olha o que ele vai fazer. Tipo, aí você fala, ué, como assim, né? Por que isso acontece? Olha, 0,3, eu perguntei se é igual a 0,1 mais 0,1 mais 0,1, ele está falando que é falso. Então, não, já vou adiantando que não é aquela coisa de eu ter que usar parênteses e estar fazendo 0,3 igual a 0,1 depois somando. Não, aqui não é o problema, tá? Então, esse problema de sintaxe. Não é. Então, realmente estou perguntando, ele vai fazer essa soma primeiro e depois vai comparar, tá? Então, não é esse problema. Então, é um problema meio estranho, né? Você pergunta 0,3 é igual a 0,1 mais 0,1 mais 0,1, o compilador aqui vai falar que é falso, tá? Então, a ideia dessa aula é entender como, né? Por que ele faz isso? Então, imagina, você tem toda uma teoria matemática, você escreveu tudo lá, você conseguiu controlar o erro, aí beleza, você tem toda a sua teoria abstrata matemática, aí você vai e tenta implementar isso no computador e acontece uma coisa desse tipo, assim, né? Então, o computador faz esse tipo de coisa, imagina quando você implementar suas operações, suas funções, todos os seus métodos, né? Imagina o que pode acontecer. Então, assim, nessa aula, vamos tentar, no final dessa aula, vamos entender o porquê que isso aqui acontece, tudo bem? Então, ó, o motivo dessa aula e também da próxima é entender o porquê que isso acontece, tudo bem? Então, essa noção de erro que vamos fazer nessa aula e na próxima é isso. Por que isso aqui acontece? Para isso, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu disse que qual que é o processo que a gente está meio que vendo aqui? É o processo que a gente tem um dado, a gente fez anotações de dados, nosso fenômeno, a gente quer passar para o computador. Passar para o computador é fazer a tradução da nossa linguagem corporal, corporal não, né, mas da nossa linguagem coloquial para o computador entender, tudo bem? Você vai falar computador, ele não vai entender. Então, você tem que fazer isso de alguma forma. Para isso, a gente vai começar, vamos ver aqui o que é representação de número e representação de número em determinadas bases. Então, a gente começa assim, ó. Quando a gente pega o número 3.456, o que é esse 3.456, né? A gente sabe que a gente tem usado bastante. É o número 3.456. E como que eu posso pensar nesse número? Eu posso pensar nesse número dessa forma. 3.456 é igual a 3 vezes 10 ao cubo, mais 4 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10, mais 6 vezes 10 elevado a zero. O que é isso, né? Eu estou falando que o 3.456 é o quê? É o 3.000 mais 400 mais 50 mais 6. Tudo bem? Mas o que é em particular? Você pode pensar nessa sequência de número 3, 4, 5, 6, sempre pensando em que número é esse? É o número que representa isso. Ó. É o número na base 10. Então, 10, você pega o 3, o primeiro elemento que está aqui é o 3. Aí você vai pegar o índice do 3 e vai colocar no expoente aqui em cima. Aí o 4, você vai colocar o 4 aqui e vai colocar o expoente, o índice do 4 como expoente do 10 e assim sucessivamente, tá? Tudo bem? Aqui ficou bem... Então, você pode pensar que esse número 3, 4, 5, 6 representa essa expressão aqui. Aqui o que a gente faz? Olha, tem um 10 aqui, né? Como a gente está acostumado a trabalhar, que é o sistema decimal, tem um 10. Mas eu poderia fazer uma coisa parecida com qualquer inteiro, né? Maior do que 1. Então, ao invés do 10 aqui, eu podia colocar outro número, tipo 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Então, essa é a ideia de representação de um número numa determinada base. Tudo bem? Então, qual que é a representação? Ó? De modo geral, você vai escrever essa sequência aqui em parênteses, ó, a J-1, A1, A0, e você vai colocar o beta.
Você vai dizer que isso aí é um número, que é um número x, só que é a representação desse número x na base beta. Tudo bem? E como que eu sei que é uma representação de um número na base beta? Primeiro, cada um desses termos aqui, o AJ, o AJ-1, o A1 e o A0, eles vão estar nesse intervalo, entre o 0 e a sua base, beta. Tudo bem? Então, primeira coisa, para ser a representação de um número qualquer, aqui não em particular, estou definindo um, ele vai ser uma sequência dessa forma, tal que cada um desses elementos aqui, ó, cada um dos dígitos, satisfaz isso. Ele está entre 0 e ele está entre beta, e o beta é estrito, ele não pode ser o beta, tudo bem? É o beta que eu estou carregando aqui, onde o beta é a base, tudo bem? Mas legal, como é que eu vejo esse número aqui? Então, esse é uma representação de um número na base beta. Como é que eu vejo esse número no sistema decimal? Ou seja, no sistema decimal, quem é que esse cara aqui está representando? Então, a gente usa essa ideia aqui de cima, né? Esse cara aqui é a representação na base beta desse número x aqui, que agora é só você abrir na sua expressão de somatório, né? E a mesma ideia, tá vendo? Então, você começa... Interessante que o índice sempre começa do 0, 1, aí vai 2, 3, aí j menos 1 até o j. E você quer saber quem é esse número aqui na base decimal? É só você pegar o termo de índice mais alto, colocar aqui no AJ, pegar o elemento que é a sua base, que no caso aqui é o beta, e elevar ao expoente j, onde j é simplesmente o índice do elemento que está aqui na frente, ó, AJ. Tudo bem? E aí você faz essa somatória até chegar no A0 elevado ao beta 0. Tudo bem? Tudo bem? Então tá, a gente partiu dessa ideia aqui do que era um número decimal, na representação que a gente está acostumado, né, que é a representação decimal, e a representação decimal é simplesmente essa expressão. Aí você quero generalizar, não quero trabalhar em sistema decimal, quero trabalhar em qualquer base. Como é que eu generalizo? Aí você olha essa expressão aqui dele, e como que ele é representado, 3, 4, 5, 6, então você fala, basta então pegar, de certa forma, fazer um outro sistema de representação, que eu troco 10 por uma base que eu queira, né? E é isso que a gente fez, ó. Então, a gente escreve essa sequência de números, a J, A1, A1, A0, coloco um betazinho para indicar a base, e eu digo que isso aí é uma representação de um número na base beta, tudo bem? E para ser uma representação, a primeira coisa importante, tem que satisfazer isso. Ok, isso aqui é um número, então isso aqui é um número na base beta. Não sei qual que é. Para eu descobrir quem é esse número na base beta, descobrir no sentido assim, saber quem é esse número na base decimal, basta eu abrir essa expressão dele, né? Então, x é igual... Mesma coisa, ó, vocês podem ver que é uma coisa muito parecida com o que a gente fez na base decimal, né? Então, é o termo de índice mais alto, multiplicado pelo beta, que é a base, elevado pelo índice dele, tudo bem? Aí você vai fazer um somatório, então, a j menos 1, mais beta elevado a j menos 1, chega até o A0, elevado a beta, elevado a 0. Tudo bem? Tá? Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro? Por exemplo, ó, a gente já tinha visto, né? O 3.456 na base decimal. Como a base decimal é a base que a gente está sempre trabalhando, mais habitual, geralmente a gente dropa aqui os parênteses, né? A gente dropa os parênteses e dropa o 10 também, escreve 3.456. Mas como a gente está começando a falar de representação em qualquer base, vamos só escrever mais explicitamente dessa forma. Aqui um outro exemplo, né? Uma base que a gente vai ver bastante, né? Que é a base que a gente está mais interessado mesmo, que é a base binária. Então, a base binária, isso aqui é a representação de um número, não uma base binária. Primeiro, para você ver que é uma representação de um número, é só você checar que o quê? Cada um desses dígitos aqui, ó, não pode ser maior do que a base. Então, tem que sempre ser entre 0 e a base, estrito, né? Não pode ser igual ao elemento da base. E aqui, ok, né? Só tem 0 e 1. 0 e 1 está lá entre 0 e 2 estrito. Tranquilo? Então, seguindo, ó, isso aqui é a representação de um número na base 6. Tudo bem?
número na base 6, aí você olha, ok, né? Tem um 5, 4, tal, não tem nenhum número aqui maior ou igual a 6. É representação de número na base 6. Ok. Agora, aqui já é um exemplo que não é. Isso aqui não é a representação de um número na base 3. Né? É fácil ver, né? Porque ó, tem um 4, tem um 6, um 7, o próprio 3, o 4, o 5, esses elementos aqui, esses dígitos não poderiam estar aí, não poderiam ser esses dígitos se a nossa base é 3. Tá? Lembrar, então, que se eu tenho a base, todos os elementos que aparecem aqui na sequência têm que ser menores do que a base. Tudo bem? Legal. Então, na nossa definição, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho esse exemplo de número na base 2. Então, na nossa definição, a gente já sabe como é que converte esse cara aqui, ó. Eu não sei que número é esse no sistema decimal. Aqui está no sistema binário, né? Binário quer dizer na base 2, tá? E é justamente essa base que a gente está mais interessado, que é, vamos dizer, a linguagem que o computador entende, a base 2. Então, eu tenho esse número aqui, que está na representação binária, legal? Então, é 1, 0, 1, 0 na base binária. E, mas que número é esse, assim, na base decimal, né? Que número é esse? Como vimos na definição, como é que eu faço para descobrir quem é esse elemento na nossa base decimal? É só abrir aquela expressão de produto com somatório, né? Então, eu sei que ele é quem? Ele é o 1, o índice mais alto, que é esse cara aqui, multiplicado por 2, que é a base, elevado pelo seu índice, tá? 3. Lembrar que, aqui nessa representação, a gente sempre começa a contar o índice assim, ó, 0, 1, posição 2, posição 3, tá? Então, só esse pequeno detalhezinho aqui, ó, que a gente sempre começa a contar o índice. Nesse caso aqui, a gente sempre começa a contar o índice a partir do 0. Então, aqui tem 4 elementos, então o índice começa a 0, 1, 2, 3. Tudo bem? Então, tá, ó, é no caso aqui seria o A3 multiplicado por 2 elevado a 3, mais o A0 multiplicado por 2 elevado ao seu índice, né? O índice do 0 aqui é o 2, mais o 1 vezes a base elevado ao seu expoente aqui, expoente que é o índice desse elemento, mais o último cara que é o 0, esse 0 aqui, multiplicado por 2 elevado ao seu índice que é 0. Tudo bem? Que é 10. Tá ok? Então, isso aqui funciona para base binária, podia ser qualquer uma daquelas outras bases que a gente viu, base 3, base 4, e assim sucessivamente, tá? É assim que se converte o número, está numa representação em qualquer base, para o sistema decimal. Ok? Legal, né? Então, essa representação binária, que é 1, 0, 1, 0 na base binária, é simplesmente a representação do número 10, tá? Na base decimal. Mas legal, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, agora tem esse número binário aqui gigantesco, né? Mas, de novo, assim, um processo para você obter qual que é esse número decimal, a gente sabe, né? Tem que pegar o somatório lá, pegar o... Aqui eu nem sei quanto tempo tem, mas você vai pegar esse elemento aqui, vai ser o A, não sei, AJ, onde que J é o tamanho da sequência menos 1, multiplicado por 2 elevado a J, você vai fazer mais, o AJ menos 1, multiplicado por 2 elevado a J menos 1, e assim até chegar ao A0, 2 elevado a 0. Tudo bem? É assim que está na definição que a gente viu na representação de número num sistema. Você faz, tá? É difícil. Não, a conta é simples, né? Mas pode ficar um pouco chato à medida que essa sequência aqui vai ficando grande. O que vamos fazer, assim, vamos obter... Então, assim, ó, tem esse método, que é o que está lá na definição, que a gente consegue fazer, e nem é tão complicado assim. O que vamos fazer agora é o seguinte, vamos tentar fazer isso de uma forma um pouquinho mais esperta, né? Não sei se a palavra esperta é mais correta, mas é de uma forma um pouco mais agradável, sabe? Um pouco agradável, você pode tentar traduzir isso de uma forma um pouco indutiva. Então, vamos tentar, tipo, obter um método para fazer esse tipo de conversão, tá? E aqui, aquela questão de computar, saber linguagem ou não, porque vocês vão ver que esse método que a gente vai desenvolver é um método, quando a gente desenvolver, vocês vão ver que o método fica muito fácil para você conseguir escrever um código para ele, tá? Mas vamos ver, ó.
Então, esse é um exemplo motivacional, né? Como é que converte esse número inteiro? Você poderia abrir a expressão, fazer todas as continhas, somar e pronto, é isso. Mas vamos tentar achar um métodozinho um pouquinho mais fácil, mais prático para a gente. Então, ó, vamos começar assim, ó. Vamos começar com um caso pequeno, né? Que só tem 4 dígitos, mas esses 4 dígitos, essa sequência de 4 dígitos já vai ser suficiente para a gente entender qual que é o método. Então tá, ó. Você tem essa sequência aqui, esse número na base binária. Legal. Excelente, né? Como é que converte esse elemento na base decimal? Ah, pela definição, é isso. Tá? É isso. É escrever essa expressão aí. Legal. Isso é o que está na definição. Então, a gente escreve. É só pegar o elemento, multiplicar pela base elevado ao seu índice, né? 2, 3. Aqui tem um 3. A2, elevar aqui o 2. E assim até o A0. Porque lembrar que A0 é 2 vezes 0. E aqui é 1, né? Tá? Então, geralmente, a gente não escreve a multiplicação por 2 elevado a 0. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que toda essa parcela aqui, o que eles têm em comum? Que daria para a gente fatorar aqui, colocar em evidência? O 2, né? Ó, aqui eu tenho 2, que é 2 elevado a 1. Em particular, tem 1 vezes 2. Aqui tem o 2 ao quadrado. E aqui tem o 2 ao cubo, né? Tudo bem? Então, o que a gente faz, ó? A gente faz o seguinte, dessa parte vermelha, vamos isolar o 2, tá? Colocar em evidência. Então, colocando em evidência, ó, toda essa parte aqui, só essa parte, virou essa parte que está aqui, ó. Tudo bem? O A0 não tem 2, né? Então, ele ficou de fora mesmo, do parênteses, porque você não pode multiplicar ele por 2. Legal? Tudo bem? Então, ó, colocamos toda a parte azul que estava ali na expressão de cima, colocamos 2 em evidência. Então, se colocar em evidência, aqui a potência do 2, ali era o cubo, como eu estou colocando 2 em evidência, de cubo cai para quadrado. Aqui era 2, aqui, ó, era 2 ao quadrado, coloquei em evidência o 2, só ficou 2 elevado a 1, que é o 2, né? Aqui, ó, só tinha o 2, então ele vai ficar só o A1 sozinho. Legal? Tudo bem. O que a gente faz de novo? Ó? Aqui, de novo, a gente repara que agora, dentro do parênteses, essas duas parcelas aqui, essas duas parcelas dessa soma aqui, também tem um 2 aqui, né? Então, o que dá para a gente fazer aqui nessa região vermelha? Dá para colocar o 2 em evidência de novo. Se a gente fizer isso, ó, então, esse 2 aqui continua, esse parênteses aqui continua, o A0 aqui continua aqui fora, esse parênteses aqui também continua. Só que aqui, ó, eu coloco essa parte aqui em azul, o 2 em evidência, ficou dessa forma. Tudo bem? Ficou 2 vezes A3 vezes 2, mais o A2. Tá? Então, o A2 aqui era 2 ao quadrado, coloquei o 2 em evidência, só sobrou 2. O A2 tinha 2 elevado a 1, que é 2, né? Então, aqui, né, coloquei o 2 em evidência e fica só o A2. Tudo bem? Então, a gente chegou a essa expressão. Então, a gente começou aqui, chegou aqui. Tá? Por que isso é legal, né? Tá? Então, toda aquela expressão lá em cima ficou isso. Por que isso é legal? Legal que a gente consegue fazer um método indutivo assim, ó. Então, chegamos a essa expressão, a gente teria que calcular essa expressão para encontrar o número decimal. E o que é interessante? Que a gente vai fazer essa operação abrindo os parênteses, né? Os parênteses mais interno para o externo. E o legal é que você consegue fazer de uma forma indutiva. Ó. O que você faz? Ó? Você define o B3 como A3. Tudo bem? Então, B3 é igual a 3. Lembrar que a nossa sequência original era A3, A2, A1, A0. Na base 2. Tá. O que a gente vai obter aqui primeiro? No nosso algoritmo? A gente vai obter uma sequência assim, ó, uma potência B3, B2, B1, B0. Tá? O que é interessante lembrar? Lembrar que o tamanho da sequência dos B que a gente vai construir é o mesmo tamanho da sequência dos A's que a gente iniciou. Em particular, o termo mais alto, B3, aqui, é relacionado com A3. Então, vamos lá. O B3 é igual a 3. Tudo bem?
Aí você faz o seguinte, ó. Você faz o B2 igual a 2 vezes o B3. Então, só para lembrar, então o B2 é 2 vezes o anterior, o B anterior que a gente definiu. Então, o B3 mais o A2, tá? Então, ó, o A2 aqui tá ligado com 2 daqui, mais o termo do B3 está fazendo 2 vezes o termo anterior. Tudo bem? Tá, então essa primeira pode ter ficado um pouco complicada, mas por quê? Aí a terceira, que é o B1, olha como que é a forma do B1. O B1 a gente define como 2 vezes o B anterior ao B1, ou seja, o B2, mais o A1. Tudo bem? Então perceba, ó, esse índice casa com esse, e esse índice aqui casa com o B anterior. Entendeu? Então, o primeiro passo, B3 é igual a 3. Aí os outros passos são sempre assim. O B2 é igual a 2 vezes o B anterior, mais o A2, tá? Então, B2 com A2 soma, mais 2 vezes o B anterior, no caso, B3. Tá? É só ficar fácil de lembrar a forma. Então, B1 vai ser igual a 2 vezes o B2, então é o B anterior, 2 vezes o B anterior, mais o A1. O A1 para ligar com o B1. Legal? E por final, que é o último cara que a gente quer definir, a mesma coisa. Tá vendo? Vocês veem que a expressão fica muito parecida, né? O B0 vai ser o A0 lá, mais 2 vezes o B anterior. No caso, o B anterior é o B1. Tá legal? Mas para que a gente está fazendo isso, né? Para que ele está fazendo esse tipo de continha? Porque é o seguinte, olha o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte. Eu falei que o B3 é o A3, certo? Ó, primeiro que esse procedimento é fácil de calcular, né? Você vai calculando um por um, B3 é igual a 3, então B2 é 2 vezes B3 mais A2, vai indo, chega no B0 igual a 2 vezes B1 mais A0. Fácil, né? É indutivo. B3 igual a 3, aí você consegue construir o resto. E por que isso é legal, né? Legal por o seguinte, ó. O B3 é igual a 3, certo? Então, esse cara aqui, ó, é o B3. Certo? Porque B3 é o A3. Agora, o seguinte, o B2 é 2 vezes o B3 mais A2. Quem que está escrito aqui, ó? 2 vezes o B3 mais A2. Estão vendo? Nesse parênteses, primeiro parênteses, 2 vezes B3, que é o B3 igual a 3, né? Então aqui está escrito 2 vezes B3 mais A2. Quem é esse cara? É o B2. Concorda? Tudo bem? Legal, né? Mas aí você vai subindo, ó. Agora, ó, 2 vezes B2 mais o A1, quem é esse cara? Né? Quem é esse cara? Ó? 2 vezes B2 mais A1. Quem é? É o B1. Legal? Por final aqui, quem é duas... Só para você estar ficando claro, né? Esse roxo, então, é esse parênteses aqui, ó. Agora você olha, quem é 2 vezes B1 mais A0? É o B0, né? Tudo bem? Entenderam o processo? Então, quem é o B0? O B0 é o cara que a gente quer encontrar, que é o X. Tudo bem? Então, a gente tem aquele todo procedimento, tá, para definição, você pode abrir aquele somatório do produto e trabalhar, mas tem esse método aqui, que é um pouco mais agradável, né? É simples, então você coloca o B3 igual a 3. Então, aí qual que é a ideia? Você tem a sequência A1, A3, A2, A1, A0. O que você faz? Você obtém uma sequência B3, B2, B1, A0. Seguinte, o primeiro termo é igual ao primeiro termo dos A's. B3 igual a 3. Aí, quando você vai descendo, você só vai fazendo, ó, B2 é igual a 2, mais 2 vezes o B anterior, que é o B3. Você vai fazendo um por um. Chegou no final do B0? Quem é o B0? B0 é o elemento que você quer encontrar. Tudo bem? Por que isso é legal? Por exemplo, para você programar isso aqui, fazer um programinha, uma linguagem de programação, fica bem fácil, né? Que é um método recursivo. Vamos ver um exemplo, tá? Opa. Tudo bem. Primeiro assim, a gente fez isso para uma sequência de tamanho 4, tá? Então, mas todo mundo vai concordar que você pode fazer indutivamente, que você tem o seguinte método.
Então, dada agora uma sequência de tamanho qualquer lá, a J, então tem a J menos 1, A1, A0. Então, todo mundo vai concordar que eu posso aplicar o mesmo procedimento. Só que agora eu vou ter uma sequência BJ, BJ menos 1, B1, B0, e se define da mesma forma. Aquela construção era padrão. O elemento mais alto dos B é igual ao elemento mais alto do A. Esse é o passo inicial. Tá? O passo inicial é sempre esse. Aí, nos termos seguintes, é sempre essa fórmula. Ó. BJ menos 1 é sempre o AJ menos 1. Você tem ele, legal. E sempre duas vezes o BJ. Que um BJ é sempre o B anterior. Sempre lembra assim, ó, B anterior. Tudo bem? Você vai fazendo isso linha por linha até chegar no B0. Ó. B0 vai ser duas vezes B1. B1 é o cara anterior, mais o A0. Tudo bem? Por final, quem é o elemento que você quer encontrar? Quem é esse número representado na base binária, na base decimal? É o B0. Tudo bem? É um procedimento bem indutivo, interativo, né? Para a gente obter a conversão de um número binário para o decimal. Só um método, tá? Um exemplo, ó, como é que fica fácil. Converter esse número aqui, ó, 10011 na base 2. Opa. O que é para a gente fazer? Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né? Então, o que eu vou ter que obter? Eu vou ter que obter aquele B4. Opa. Vou ter que obter aquele B4, B3, B2, B1 e B0. Tudo bem? Estou certo aqui na conta, né? Então, é 0, 1, 2, 3, 4. Talvez, às vezes, o índice confunde. É isso. Como é que era o algoritmo lá? Ó? O algoritmo era assim, ó. O B4 era igual a quem? Era igual a 4. E não tinha o que fazer. Quem é o A4 aqui? É o 1. Legal? Seguindo, quem era o B3? B3, a fórmula é simples, né? Era duas vezes o anterior, que é o B4, mais quem? O A3. Lembra? Então, esse 3 está ligado com esse 3 aqui, e o cara que você multiplica por 2 é o B anterior. Quanto que é B4? B4 é 1. 2 vezes 1, 2. Quanto que é o A3? A3 é esse elemento aqui, 0. Então, 2 mais 0, 2. Legal? Vamos lá. B4, B3, B2. B2 quem é? Duas vezes o B anterior, nesse caso vai ser o B3, mais o A2. Quem é o B3? B3 é 2. Então, é 2 vezes 2, 4, mais o A2. Quem é A2? A2 é 0. Então, é só 4. Agora, B1. Quem é B1? Mesma fórmula. 2 vezes B2, mais A1. Certo? Quanto que é B2? B2 é 4. 2 vezes 4, 8. E o A1? O A1 agora é 1. Mais 1. Legal? Por fim, o número que a gente quer, a gente já sabe que é o B0, né? B0 é 2 vezes B1 mais A0. Legal? Quem é B1? B1 é 9. 2 vezes 9, 18. Mas quem é A0? A0 é 1. A0 é esse último elemento aqui, né? 1. 19. Legal? É um processo indutivo, você começa bem pequeno, vai fazer umas continhas bem simples, e no final você tem o número decimal que você queria encontrar. Então, esse número aqui na base decimal é a mesma coisa que o número, é a representação do número 19 na base decimal. Né? Então, esse número na base binária, né, é igual a esse número aqui na base decimal. Legal? Tá? Então, esse é só um métodozinho. Deixa aqui um outro exercício para vocês, converter esse número para a base decimal. Então, o mesmo procedimento, só que aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ter que determinar 6 B6, vai B5, B4, B3, B2, B1 e B0. Tá? O procedimento é análogo. Tá? Legal.
E agora, como a gente faz o contrário, galera? Então, ó, a gente tinha um número decimal, o número binário. Tá, agora a gente sabe como é que converte esse número binário para o decimal. Primeiro, pela definição, tá? Tem a definição lá. Então, se você não lembrar do algoritmo, você tem a definição. Por outro lado, tinha um outro método que a gente viu que era o método indutivo. Como é que a gente faz o contrário agora? Né? Como é que a gente faz o contrário? Então, como é que do decimal a gente vai cair numa representação binária? Então, como que eu tinha comentado no começo da aula, mostrar aquele exemplo, o que a gente agora vai fazer é, dado que a gente tenha nossos dados, tal, que geralmente são representados no sistema decimal, a gente quer traduzir isso para a linguagem do computador, que a linguagem do computador é o sistema binário. Tá? Então, a gente vai fazer esse passo da tradução, né? E aí, galera, tudo aqui é sempre ligado na definição de como é que é a representação de número numa determinada base. Porque assim, ó, vamos um exemplo. Tem o 9 decimal, 9 na base decimal, 9, simplesmente o 9. Aí o que acontece? Eu quero converter esse 9 para o sistema binário. Legal, né? Então, binário, eu quero contar o AJ, eu nem sei quem é o J, mas eu tenho que contar um AJ, primeiro tem que contar um J, depois de contar o AJ, J-1, A1, A0, na base binária, tal que essa representação aqui, ó, essa representação binária, represente o número 9. Legal? É isso que a gente quer. Mas como a gente faz isso, né? A gente faz assim, se você já tivesse que esse cara aqui é a representação do número 9 na base binária, como é que a gente faria para converter esse número aqui na base decimal? Lembrar a definição. Então, se eu estou falando que se eu encontrar esse número a J-1, A0, tal que essa representação é a representação do número 9 na base binária, então isso aqui tem que ser satisfeito. Né? Porque dado que tem esse número na base binária, se eu quero conhecer qual é a representação desse número na base decimal, era assim que eu fazia. Bom, mas a gente sabe que então que esse cara tem que ser o 9. Legal? Isso só para a definição de como que é a representação de um número numa base. Então, a gente tem essa expressão. E aí, agora a gente começa a trabalhar com ela, né? O objetivo é encontrar a J, J-1, A1, A0. Então, a gente começa a pensar aqui, e olha, ó, uma coisa parecida, né, que a gente tem feito. Toda essa expressão aqui, ó, essa expressão grandona, tem um quê em comum? Tem um 2. Legal? Aqui tem um 2 elevado a j. O termo mais baixo aqui, que é o 1, está 1 multiplicado por 2, que é 1 vezes 2. 2 vezes a 1, que é essa expressão que está aqui. Ele tem um 2. Pelo menos o 2, o expoente 1, ele tem lá. O que a gente faz? Vamos colocar o 2 em evidência nessa parcela. Tá? Então, colocando em evidência, ó, eu escrevo assim. Legal? Coloquei o 2 aqui em evidência. Então, aqui caiu um índice, né? Aqui era J, virou J-1. Aqui virou J-2. A1 multiplicado por 2, aqui ficou sozinho, só o 1. Legal? Tá. Por que isso é interessante para a gente? Porque é o seguinte, aí você já olha aqui e vê, esse elemento, o AJ, AJ-1, A1, A0, eu quero que eles sejam a representação de um número na base 2. Então, como tal, esses elementos aqui, ou eles são 0, ou eles podem ser 0, ou eles podem ser 1. Certo? Particular, esse A0, ou ele pode ser 0, ou ele pode ser 1. E você olha essa expressão aqui, ó, o que ele está falando? Que o 9 é igual a 2 vezes alguma coisa, mais a 0. Por que você conclui aqui? O que você pode concluir? Quem é o A0? Você consegue concluir quem é o A0? O A0 é o resto da divisão de 9 por 2. Entenderam? Por quê? Ó, você pode escrever o 9 assim, ó. 2 vezes 4 mais 1. Concorda? 2 vezes 4, 8, mais 1 dá 9. Mas olha, o 9 está aqui, igualdade está aqui, o 2 está aqui. Esse negócio inteiro aqui, toda essa somatória aqui, está entre parênteses, esse cara aqui é o 4. Quem é que sobra? A 0. A 0 é quanto? A 0 é 1. Olha que legal. A gente contou quem é o A0. Primeiro termo aqui, a gente já sabe, então. Ó, o A0 é 1. Legal?
Tudo bem? A0 é igual a 1. Tudo bem? E mais ainda, ó, mais ainda. Tá, a gente encontrou o A0. E o resto, como a gente determina? Como a gente vai para determinar? A gente viu que o A0 tem que ser igual a esse cara aqui. Legal. Mas a gente tem uma coisa a mais. Tudo que sobrou tem que ser igual a quem? 4. Tudo bem? Então, 4 tem que se escrever assim. Legal? E por que isso é legal? Porque agora se repete o mesmo procedimento. Então, a gente já tem um A0, legal. A0 fechou. O A0 é igual a 1. Quem é o A1? Vamos ter que determinar. E como a gente determina o A1? Agora usando essa expressão aqui. Vamos lá? Ó. Então, eu só copiei o que estava lá na última linha do slide. Então, agora 4 é essa expressão. E aí, de novo, galera. Esse pedacinho aqui, ó, que chega até o A2, o A2 agora A2 multiplicado por 2, aí esse pedacinho final é o A1, né? Assim que tá. Esses 3 pontinhos, o finalzinho é assim. Então, até o A2 aqui, de novo, tem um 2 em comum. O A1 não, o A1 está sozinho, mas até o A2 ele vai ter o 2. De novo, coloca em evidência. É legal? Coloca em evidência o 2, aqui é J-1, aqui cai para J-2, e assim sucessivamente. O A2 lá vai ficar sozinho, né? E o A1 já estava sozinho. E de novo, né? Quem é o A1? Olhando essa expressão. O A1 é o resto da divisão de 4 por 2. Como a gente pode escrever o 4 como 2 vezes 2 mais 0, quem é o A1? O A1 é 0. Tudo bem? O A1 é 0. Então, a gente já tem o A0, que era 1. O A1, isso, o A0, que é 1. O A1 a gente encontrou é 0. Então, a gente continua, né? Então, essa parte toda aqui tem que ser igual esse elemento aqui, que é o 2. Que está escrito aqui embaixo. E a gente procede. Então, a gente tem um A0, tem um A1, agora a gente vai obter o A2. Então, o procedimento é o mesmo, tá? De novo, vai ter um pedacinho aqui, ó, que agora ele vai até o A3 vezes 2, né? Mais esse A2 que está sobrando. É assim. Então, o A3 eu consigo, de novo, colocar o 2 em evidência. Vai sobrar o A2 sozinho. De novo, A2 é o resto da divisão de 2. Como eu escrevo 2 como 2 vezes 1 mais 0, o A2 é 0. E todo esse resto aqui é 1. Tudo bem? 2 igual a 0, e todo o resto lá é igual a 1. E aí, aqui a gente vai parar. Por quê? Porque o 1, eu consigo escrever como 2 vezes 0 mais 1. Quando você chegou aqui nesse cara aqui, é sempre 0, você para. E pronto, o A3 vai ser igual a 1, que é o último resultado. E como você chegou aqui com um produto com 0, você para a operação. Então, você tem um A0, tem um A1, tem um A2, tem um A3. E são esses elementos que compõem a sua representação na base binária. Tudo bem? Legal? Então, ele tem um procedimento para você ir obtendo os AIs. E, além disso, tem um procedimento de parada, né? Quando você chegou, que você escreve algum elemento com 2 vezes o 0, quando você chegou aqui no 0, você para o procedimento. Em particular, você vai ter que sua expressão vai ter 4 elementos, né? Um, que é o A3, que é o A3, então A2, A1 e A0. Legal? Então, o que a gente faz? Vários processos de divisão, tá? Achar a divisão por 2 e o resto. Por exemplo, né? Como é que fazer todo aquele procedimento mais rápido? Ó? Então, como é que converto o 12, o número 12 mesmo, que está na base decimal, para a representação binária? Então, a gente começa, ó. Começa escrevendo 12 igual a 2 vezes 6 mais 0. Ou seja, eu fiz a divisão por 2, divisão inteira, então a divisão por 2 mais o seu resto. Legal? Então, eu já consigo escrever o 12 assim. Então, quem é um A0? O A0 é 0. Tudo bem? O A0 é 0. Agora, eu esqueço todo o 12, o 2, e vou usar o 6. Aqui é aquele procedimento que a gente fez, só que um pouco mais rápido. Cortando espaço. Então, 6, agora eu escrevo como a divisão por 2, fica assim. Então, fica 2 vezes 3 mais 0. O resto, 0. Logo, o A1
0. Tudo bem? Esqueça agora o 6, trabalha com o 3 agora. O 3 isso aqui é como 2 vezes 1 mais 1. Quem que sobrou aqui? Quem que sobrou aqui foi o A2. O A2 igual a 1. De novo, agora eu estou com 1. Agora eu uso 1. 1 eu escrevo com 2 vezes 0 mais 1. Quem é que sobrou na divisão? O A3. Opa, chegamos aqui no 0. No 0 parou a operação. Tudo bem? Então, como é que é a representação de 12 na base binária? É o 1, 1, 0, 0. Tudo bem? Ficou claro? Então, são vários processos de você pegar um número, fazer a sua divisão inteira por 2. Então, você vai ser 2 vezes alguma coisa, mais o resto. Então, primeiro o resto é o A0. Aí você pega o quociente inteiro, né? E faz o mesmo processo. Escreve ele como produto de 2, o resto da divisão se torna um A0. O A1, desculpa. Legal? Simples, né, galera? E aqui, por exemplo, um algoritmo, né? Como é que você escreveria isso aí numa linguagem de programação? Ou... Aqui, algoritmo, pense... Você pode pensar já na parte como é que se faz a linguagem de programação e tal, mas você pode pensar também no... Como é que é a lógica? Qual que é a lógica do processo que a gente está fazendo, né? Como é que é a sequência de passo? A sequência de passo é assim, ó. Você tem um número lá na base decimal. Então, na base decimal, você põe que é B1, BJ, BJ menos 1 e assim sucessivamente. E aí você quer converter para a base binária. Como é que é o procedimento? O procedimento é assim. O passo inicial você faz o N0 igual a N. Legal? Esse é o passo inicial. Aí suponha que você já está lá iterando, o que você faz? Você está lá no processo IS, mas você vai fazer o NI, você vai encontrar um PI, um QI, então que você consegue escrever o NI como 2 vezes QI mais PI. Legal? O que você faz? O AI vai ser o PI, lembra, o resto da divisão. E o seguinte, se o QI que você encontrou é 0, você para. Tudo bem? Você acabou o processo, você já tem o seu número. Caso contrário, você faz o NI mais 1 igual a QI, que é o resto da divisão, que é a divisão aqui, né? Que é a divisão do NI pelo 2, a divisão inteira. Tudo bem? Então, você faz o NI igual a QI e faz o quê? Volta para o passo 2. Então, você vai escrever o N mais 1 como 2 vezes o QI mais 1 mais PI mais 1 e checa. Vai para o 3 de novo e vai para o 4. Se o QI for igual a 0, acabou. Caso contrário, você vai fazer o NI mais 2 igual a QI mais 2 e volta para o passo 2. Tudo bem? Então, esse é o procedimento. Essa é a lógica, né? Qual que é aquele método que a gente fez para converter o número decimal para o binário. Legal? Só que assim, aquele procedimento que funciona para a gente converter o número decimal, assim, no sistema decimal, isso aqui era um número inteiro. Como é que a gente faz para trabalhar com os números decimais, por exemplo, no intervalo 0,1? Tudo bem? Ou seja, os números quebrados, né? Aquele 0 ponto alguma coisa. Como é que é primeiro, como é que é a representação desse número no sistema, por exemplo, binário, né? Então, exemplo, né? E esse número aqui, né? Então, aquele processo lá de dividir por 2 e achar... Isso não funciona, né? Porque é um número... Aqui o x é um número fracionário. Tá? Como é que é? Primeiro assim, vamos pensar. O que seria esse número aqui? Como seria a representação binária dele? Então, a representação binária dele não é daquela forma, J-1, J-2. É uma coisa parecida com o que a gente faz no sistema decimal, né? Você vai colocar o 0 primeiro, e aí vai ter um ponto. Tudo bem? E aí é uma coisa parecida, vai ficar A1, A2, AJ na base 2. Tudo bem? Então, representação de um número decimal, por exemplo, no intervalo 0,1, para a base binária, como é que é a representação da base binária? Como que a base binária representa esses números quebrados, né? Ele representa assim, ele vai colocar um 0, um ponto, e aí os números binários, 0 ou 1, A1, A2, AJ. Tudo bem?
Legal? Por quê? Que é uma coisa semelhante ao que faz no sistema decimal. Tá bom? Mas como é que é a regra de conversão nessa situação aqui? A regra de conversão é assim. Então, o 0,125 na base decimal, como é que é? Eu digo que essa representação aqui da base binária é a representação desse número, se satisfazer isso. Ó. Agora, os expoentes vão ficando negativos. Então, você vai pegar o primeiro elemento, A1, multiplicado por 2, ao invés de levar ao índice, que seria 1, você vai fazer ao menos índice. Então, aqui vai ser menos 1, tudo bem? Mais A2 vezes 2 elevado a menos 2. E assim sucessivamente, tá? Em particular, essa sequência aqui pode ser infinita. Tudo bem? Que é a ideia que você faz com o número decimal. O número decimal, quando você escreve assim, você poderia escrever, né, como 1, você pode escrever assim, né, com 1, esse número aqui, ó. Multiplicado na base decimal é 1 menos 10 a menos 1, né? Mais 2 multiplicado por 10 a menos 2, mais 5, né? 5 multiplicado por 10 a menos 3, né? É isso, esse número aqui, se você for pensar assim, como é que é esse número representado na base decimal, representa essa soma. Então, quando você faz a troca de base, você está olhando o número sem ser na base decimal, você faz a mesma coisa, você só troca a base aqui, né? Então, se eu digo que esse número aqui é a representação de um número no intervalo 0, 1 na base binária, é a mesma coisa, mesma expressão, só você está trocando aqui o 10, né, que é a base decimal, no caso aqui você está trocando pela base binária, tá? Por isso que ficou essa expressão aqui. Tudo bem? Tá, mas legal. E como é que agora eu tinha um procedimento de número decimal para binário quando era inteiro. O que eu faço nesse caso aqui? Eu posso usar o mesmo procedimento? Não, porque não vai funcionar. Até porque esse número aqui já é um número, não é inteiro, né? Então, aquelas coisas de fazer uma divisão por número, divisão de 2 inteira, não faz sentido. Mas o que a gente faz? Lá a gente dividia por 2, de certa forma. Fazia aquelas divisões por 2, então o método era baseado na divisão por 2. Aqui, como de uma certa forma você pode entender que você está fazendo coisas inversas, o que você faz? Você também faz inverso. Lá multiplicava, então pense que aqui você vai multiplicar, lá você dividia por 2, pense que aqui, o método de você lembrar é que aqui você vai multiplicar por 2. Tá? Por que você vai fazer isso? Ó? Então, isso aqui, eu tenho que ter essa igualdade. Tem que achar o A1, A2, a J que me faça essa igualdade. Tá? Aí você pensa o seguinte, ó. Multiplica todo mundo aí por 2. Dois lados da igualdade. Multiplica por 2. Então, esse lado aqui, ó, 0,125, vira quem? Vira 0,25. Multipliquei por 2. Por que eu faço isso? Ó? Quando eu multiplico esse elemento por 2, tem um 2 a menos 1 aqui, certo? 2 a menos 1 multiplicado por 2 dá 2 elevado a 0, que dá 1. Então, ó, vai ficar só o A1. Legal? E é o seguinte, ó, vai ficar o A2 multiplicado por 2 elevado... Antes era menos 2. Você multiplicou por 2, você somou 1. Então, vai ficar menos 1. Legal? E assim sucessivamente. O que é legal? O A1, lembra? É um elemento que está entre... Ou tem que ser 0 ou 1. E aí você olha, ó, esse cara tem que ser 0 ou 1. E esse cara aqui, como tem o 2 elevado a menos 1, então ele começa com 1 sobre 2. Você está dividindo por 2. Essa parte aqui é uma parte fracionária. Tudo bem? E, por outro lado, esse A1, como ele é 0 ou 1, ele representa a parte inteira. Tudo bem? Bom, se esse cara aqui representa a parte inteira, essa parte decimal, a parte quebrada, depois da vírgula, e você tem do outro lado 0,25. Qual que é a parte inteira de 0,25? 0. Não concorda? Não tem inteiro. Ele é quebrado já. Ele não tem uma parte inteira. A parte inteira dele é 0. Tudo bem? E o que a gente conclui? Pô, a gente conclui então que o A1 é 0. Legal? Legal aqui a ideia? Tudo bem? Então, conclui que o A1 é 0. Esse cara aqui é 0. Pá. Então, ó, em particular, ó, já achamos o A1. Legal. Então, além disso que o A1 é 0, então se o A1 é 0, então vai ficar assim. Legal? O que você faz?
Ó, de novo, tem um 2 elevado a menos 1. Vamos matar esse 2 aqui. Ó. O que você faz? Multiplica por 2 de novo. Agora, de 0,25 já vai para meio. Tá? Porque você multiplicou por 2. O A2, como tinha um 2 a menos 1, só ficou o A2 sozinho, ó, de novo. Ficou o A2 sozinho, mais o resto que está aqui. De novo, esse resto aqui, ó, é a parte depois da vírgula. Esse A2 é a parte inteira. Certo? Quem é a parte inteira daqui? 0. Logo, A2 é 0. Legal, né? Tá. Então, A2 é 0, então A5 só ficou dessa forma. Vamos de novo. Multiplica por 2. Quando você multiplicar por 2 agora, vai ficar 1 aqui, vai ficar o A3 sozinho, mais a parte quebrada. E agora acabou. A parte quebrada, que é essa parte aqui, a parte depois da vírgula, e essa aqui é a parte inteira. Qual que é a parte inteira daqui? 1. Qual que é a parte quebrada? 0. Tá? Então, se a parte depois da vírgula 0, a gente acabou. O A3 igual a 1 e pronto. O A3 igual a 1. Então, por fim, ó, a nossa representação procurada é essa aqui. Ó, 0 ponto, que é a notação para elementos entre 0 e 1. Aqui é o A1, que é 0. O A2, que é 0. E só sobrou o A3, que é 1. Legal? Tudo bem? E aí eu deixo só como exercício, assim, para você escrever, igual que a gente escreveu lá, como que era o procedimento para converter o número decimal para binário, quando era inteiro, fazer uma coisa parecida no caso de números reais entre 0 e 1. Como é que eu faço conversão de números reais entre 0 e 1 para o sistema binário? Tá. E aí, lembra, né, que eu mostrei lá no começo da aula, na linguagem de programação, que tinha uma igualdade que ficava uma coisa estranha. Então, a gente estudou a representação de número, em particular a representação de número binário, e agora que é a conclusão que eu prometi para vocês. Então, tá. Então, na nossa linguagem, quando você faz coleta de dados, comumente você trabalha na base decimal. Legal? Na base decimal. Então, por exemplo, você tem um dado celular, no nosso exemplo, por exemplo, era o 0.1. Então, você tem um 0.1 na base binária. E aí, de alguma forma, o computador lá, a linguagem que ele comumente trabalha, na próxima hora vamos refinar isso um pouco mais, que eu vou falar, mas, assim, pode pensar que o computador ele trabalha na base binária. Então, se você jogar um 0.1 para ele vai entender nada. Você tem que converter esse 0.1, ou você ou ele, alguém tem que fazer uma tradução desse 0.1 na base decimal para a base binária. Legal? Porque o computador só entende o binário. E aí, vamos ver o que acontece. Ó. Usando o nosso método lá, então, a gente escreve 0.1 tem que ser igual a isso aqui, né? A1, A2, AJ, que é os caras que a gente quer encontrar, elevados a esses expoentes. Vamos usar o nosso método. Multiplicou a linha 1 por 2, vai ficar a linha 2. 0.2 é igual. O A1 vai ficar sozinho, legal? Mais A2, tá. Estou fazendo aquele processo que a gente tinha descrito de uma forma bem rápida. Beleza. Então, A1 é 0. Legal. Continua. Então A1 é 0 aqui, eu já eliminei. Aí você multiplica de novo por 2. Então, 0.4 vai ser igual a 2, ficou sozinho A2, né? Porque cancelou com esse 2 a menos 1. Mais A3, tá. E mais o resto. Legal. A2 é a parte inteira. 0.4, a parte inteira é 0. A2 é 0. Legal? Continua. Então, aqui é 0, né? Então, 0.8 é igual a 3 mais A4 e assim por diante. A3 é a parte inteira, não tem parte inteira aqui, a parte inteira é 0, né? A3 é 0. Tá? E aqui começa a ficar interessante, ó. Quando você vai aplicar o método de novo, agora apareceu 1.6. Isso aqui é importante para ficar mais claro até o método. Então, o 1.6 vai ser igual a 4, porque o A3 é 0, né? A4 mais A5, tá. Agora, o seguinte, ó, o A4 é a parte inteira. Quem é a parte inteira? 1. Legal? A parte inteira é 1. E o resto? O resto é a parte que vem depois da vírgula. Então, a parte que vem depois da vírgula é quem? 0.6. Então, é assim, 0.6, que é a parte que vem depois da vírgula, que é esse pedaço aqui, ó. Legal? Tudo bem? Então, A4, ele é a parte inteira que é 1, do 1.6, mais o resto que sobra da soma ali, que é a parte depois da vírgula,
é o 0,6, tá? Porque você escreve 1,6 como 1 mais 0,6. Legal? Legal. Mas aí você continua, não acabou ainda. Agora é 0,6. Multiplica por 2 vai dar 1,2, que é o A5, mais um resto de A6. Quem é A5? A5 é a parte inteira, 1. Quem é o resto que sobra? É o 0,2 igual a A6, tá. Só que aqui que é a parte interessante. Tá vendo que a gente chegou no 0,2? A gente já tinha chegado no 0,2 em algum ponto da nossa sequência? Já. Ó. O segundo passo já tinha chegado a 0,2. Entendeu? E aí vocês concordam que, se eu cheguei aqui no 0,2, o que vai acontecer é que eu vou repetir simplesmente do 2 para baixo. Então, a gente voltou ao passo 2. Então, a gente vai repetir, ó. Então, como a gente voltou ao passo 2, a gente voltou aqui. Vai ficar multiplicando por 2, vai chegar no 0,4, no 0,8. Em particular, você vai ter que o A6 vai ser igual a 2, o A7 igual a 3, o A8 igual a 4, o A9 igual a 5. E depois, ó, você vai voltar para cá, vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, depois vai para cá. No 10 você vai voltar de novo para cá. Então, o que isso está dizendo? Que esse processo não vai parar nunca. Tá? E o que a gente está chegando? Que é assim. Então, como é que seria a representação desse número? Seria assim, ó. Aqui o A1 é 0, A2, A3, A4 e A5, certo? Mas ele vai começar a repetir, cadê? Essa parte aqui, ó. Aqui vai ser o A6, que é o A2, que é o A7, A8 e o A9. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Quando você vai tentar fazer essa representação de 0,1 na base binária, ele vai ter uma representação da forma assim, 0,00011, mas ele repete, ó, 0011, e vai continuar assim, ó, 0011, 0011, e vai para o infinito. Legal? E por que isso é legal? Por que isso é legal e por que isso tem a ver com o nosso problema? Porque, assim, o computador, ele tem uma memória finita. Tudo bem? Ele tem uma memória finita. Se ele tem uma memória finita, ele não pode, de certa forma, ele não pode conter sequências infinitas. O que ele vai fazer? Há vários procedimentos que a gente vai ver na próxima, mas uma coisa que posso falar, ele vai tentar aproximar esse número com uma coisa finita. Então, por exemplo, aqui vai lá para o infinito, né? Mas ele vai fazer o seguinte, ele vai quebrar isso aqui em algum ponto. Porque o computador tem memória finita, ele não vai entender esse essas repetições até o infinito. Ele não entende, não tem memória para isso. Ele teria que ter uma memória infinita. Então, ele vai quebrar. Quando ele quebra, ele faz o quê? Ele não está mais representando 0,1. Ele está representando o quê? Uma coisa aproximada. Legal? Então, o que a gente tem que tomar de importante aqui? Mesmo que numa base, o número tenha representação finita, que é 0,1, é 0,1, é finito, é 0,1. Você tenta converter na base binária, a representação na base binária é infinita. Tudo bem? Então, numa base posso ter representação finita, você converte para outra base, pode ter uma representação infinita. Tem problema? Não tem. Funciona tudo. Porém, quando você vai colocar isso no computador, você não pode colocar alguma coisa que seja de tamanho infinito, porque a memória é limitada. Então, o que o computador vai fazer? Ele vai tentar fazer uma aproximação. Tudo bem? Então, esse 0,1, graficamente, a gente olhando para ele, parece que é o 0,1. Mas lá por dentro, no computador, ele não está entendendo como 0,1. Ele está entendendo como uma coisa aproximada. Tanto é que, se você olhar quem é essa soma mesmo, você vê que não é o 0,3. Ele tem um erro aqui, ó. Tudo bem? Então, é isso. Por que esse erro ocorre? Por que esse erro aqui acabou ocorrendo? Porque é isso. Você faz, primeiro, um número num sistema, uma representação um número numa representação pode ter representação finita, mas quando você converte para uma outra representação, essa representação pode ser infinita. Tá? Isso, na verdade, não é um problema. O problema é assim, quando você joga isso no computador, ele não vai entender uma representação infinita porque não cabe nada infinito nele. Então, ele vai ter que, de alguma forma, fazer uma aproximação. E quando ele faz uma aproximação, já não é mais um número, né? Já é um número aproximado. Em particular, quando você faz algumas operações, o erro é propagado. Então, quando você faz uma pergunta desse tipo, ele dá falso.
Mas dá falso porque o 0,1 que a gente olha, que está mostrando para a gente, não é o 0,1, é um valor aproximado. Tanto é que quando você fizer a soma aqui, ó, de 0,1 mais 0,1, você pode ver que aparece um termo não diferente de zero lá, uma casa lá na frente. Tudo bem? Então, na próxima aula, vamos continuar a falar um pouco mais desse eu. Então, aqui era só uma motivação. Então, a gente está falando desse eu. Lá a gente vai entender como é que o computador faz essas aproximações. Então, tem um sistema de representação binária infinita, ele vai ter que, de alguma forma, aproximar, né? Então, tem dois métodos, basicamente, né, de truncamento e arredondamento. E na próxima a gente vai analisar assim, como é que está se comportando esse eu em relação a essas operações. Bom, vou encerrando aqui a gravação.